Voltei eu de novo. Gente, eu não consigo olhar pra câmerazinha. Não quero olhar pra mim, porque eu fico querendo ver como é que eu tô. A desgraça da vida. Não sei o que eu vou falar em cima do vídeo. Não sei. Eu tenho tanta coisa na cabeça que quando eu vou parar pra gravar vídeo, eu realmente não sei o que eu vou fazer. Eu fiz uma pesquisa não, perdão, uma reportagem com um grupo que eu tenho de DPP, depressão pós-parto. Isso é uma coisa muito difícil de eu falar, não sei se eu tô pronta pra falar. Eu não gosto de ficar falando isso porque as pessoas vão falar, ai, você é dramática, ai, nossa, tadinha dela. Não, nunca contei, não gosto de falar isso pras pessoas pra que ninguém fique com pena de mim, não preciso que ninguém fique com pena de mim. Mas eu tenho um grupo de mães com depressão pós-parto. A Raquel, como todo mundo sabe, eu tive um filho prematuro. Ele ficou internado, não teve 20 dias. E assim, foi muito difícil pra mim. Não tem como eu falar pra vocês que é difícil, porque só quem passou sabe. E isso mexeu muito comigo. E depois que o meu filho nasceu, eu tive uns problemas pessoais, no qual foram juntando tudo. E aí eu tenho uma outra filha que eu tinha que dar atenção. Enfim, foi uma série de problemas e eu passei muitas dificuldades. Eu tive depressão pós-parto, mas não necessariamente depressão pós-parto. Eu não sei ainda o que eu tive. Eu não sei se eu tive uma depressão, eu não sei se eu tive... Eu não sei. Mas assim, eu nunca rejeitei o meu filho, nem os meus filhos, nenhum dos dois. Mas eu me isolei do mundo. Eu me isolei. Eu não queria falar com ninguém. Eu mexia, claro, na internet, mas eu me isolei das pessoas, eu não saía de casa. Eu não queria ver ninguém, eu não queria que ninguém viesse na minha casa. Eu queria viver no meu mundo, eu dentro da minha casa com os meus filhos e mais nada. Muita gente me criticou mais ainda porque, nossa, você nunca saiu com seus filhos. É muito difícil, ao invés de uma pessoa chegar pra você e falar, nossa, ela tá precisando de ajuda, ela precisa de um acolhimento, ninguém me acolheu. As pessoas só diziam, nossa, ela deve estar com um problema, ela não sai de casa, ela só vive trancafiada dentro daquela casa com aquelas crianças, ela não sai pra passear, ela não vê vida. E aí eu decidi que eu precisava de ajuda. E aí comecei a tomar remédio, mas esses remédios não me fizeram nada bem, só pioraram o meu caso, porque assim, quando você vai se tratar, eu sei que muitas mães precisam de remédio, às vezes tem casos que a pessoa precisa mesmo de remédio, mas sabe quando você se faz uma autoanálise e fala assim, gente, eu não preciso de remédio, eu não preciso de uma terapia, eu não preciso disso, eu preciso de uma outra coisa, sabe, pra me melhorar, eu melhorar comigo mesma. Eu acho que a minha solução tá dentro de mim. Eu não vou me afundar em remédio, eu não vou me afundar dentro da minha casa com os meus filhos, eu tenho que viver, tenho uma vida lá fora. Eu passei 3, 4, 5, 6, 8, 9 meses assim. Foi muito difícil. Às vezes ia na rua assim, mas eu sempre ia acompanhada. Eu nunca gostava de ir na rua sozinha, eu tinha medo de chegar na rua e acontecer alguma coisa, eu passar mal. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu chegava na rua, eu tava em lugar fechado, eu tava com muita gente, dentro do ônibus, gente, tem mais de 2 anos que eu não ando de ônibus. Tem 2 anos, tem mais de... E é porque eu fico nervosa de falar essas coisas. Eu não gosto de contar essas coisas, mas eu tô me abrindo. E pra que as pessoas entendam por que eu estou fazendo vídeos. E foi muito difícil. Eu só ia na rua acompanhada, eu tinha medo de sair de casa, de estar com pessoas e estar com meus filhos sozinho. Eu nunca mais andei sozinha na rua. Agora, claro, mas foi muito difícil. E as pessoas, ao invés de estar ali me apoiando, me ajudando, ninguém me ajudou. Todo mundo só me criticava e falava, nossa, ela tá doente, tem que levar essa menina pra fazer um tratamento, tem que levar lá, essa garota maluca. As pessoas só sabem fazer isso e não sabem chegar pra você e dizer, nossa, tá precisando de alguma coisa, eu tô aqui, eu sou seu ombro amigo. E foi muito difícil pra mim. Até que um dia eu falei assim, cara, isso não vai mudar. Eu larguei todos os remédios que eu tomava, até o de labirintite é um remédio que dá sono, faz você dormir, você fica calma, porque eu tava muito nervosa, muito agitada. Eu parei de tomar os remédios. Chegou um dia que Raquel, decidi, falei, eu não quero mais. E eu larguei todos os remédios que eu tomava.
E eu fui me adaptando a esse mundo novo, porque é como se eu tivesse mudado de mundo, porque o mundo que eu vivia era completamente diferente do que vocês vivem. E eu comecei a entrar nesse novo mundo. Eu comecei a buscar interesse pelas coisas, porque eu não tinha interesse, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu mal tinha vontade de cuidar do meu filho, eu cuidava do meu filho porque eu sei que eles necessitavam de mim, mas eu não tinha vontade nem de cuidar de mim. E é muito difícil porque quem tá de fora não sabe o sentimento que é pra gente, é muito difícil. E foi quando eu decidi que eu não queria mais viver daquele jeito. Foi quando eu fiz uma autoanálise dentro de mim e falei, gente, o que eu preciso? Eu preciso buscar alguma coisa que me ajude a melhorar. E aí eu comecei a sair de casa, desse mundo, né, que era novo pra mim. E eu comecei a sair, a ver outra vida. Eu comecei a gostar de mim, eu comecei a ver quem eu era de verdade. Eu falei, gente... E aí foi me motivando. Cada vez mais que eu via que eu melhorava, eu me motivava sozinha. Eu mesma me motivava a querer continuar. A voltar a ser quem eu era antes. Eu era uma outra pessoa antes de ter o meu segundo filho. Eu era uma outra pessoa. A qual eu não conseguia achar essa pessoa. Eu não conseguia me reconhecer. Eu tentava buscar essa pessoa e eu não conseguia, porque as pessoas só me afundavam. Ao invés das pessoas me puxarem, as pessoas me afundavam, porque elas me lembravam o tempo todo de quem eu estava sendo, me criticavam. Seus filhos precisam de você, você precisa sair. Não é assim. Gente, eu não sou psicóloga, mas não é assim que você trata uma doença, uma pessoa. Se uma pessoa tá precisando de ajuda, você não tem que afundar mais ela, dizer qual é o problema dela, criticar ela. Você tem que, pelo contrário, você tem que puxar essa pessoa pra cima, você tem que ajudar ela. E aí eu, graças a Deus, eu me encontrei, porque eu acho que eu acho que qualquer pessoa não se encontra, não vai voltar a ser quem era se afundando em remédio. Até porque esses remédios pra depressão, pra ansiedade, eles fazem a pessoa ficar cansada, faz a pessoa ficar prostrada. Isso é horrível, eu acho que isso não melhora. Mas existem casos que você realmente não tem jeito, você tem que tomar, viver de remédio. Mas aí eu comecei a ver uma melhora muito grande. E aí foi o dia que eu falei assim, cara, eu fiz um grupo de mães de depressão pós-parto. E eu comecei a ouvir histórias. Eu contei a minha história e comecei a ouvir outras histórias. E olha, 80% das mulheres que estavam nesse grupo eram mães de filhos prematuros. Foi aí que eu me choquei. Eu falei, nossa, mas por quê? E aí eu comecei a pesquisar, eu pesquisei, eu estudei, eu pesquisei de novo e eu falei com muita mãe. E a maioria dessas mães eram mães de filhos prematuros. Agora você imagina, assim, você ir numa maternidade, você ter o seu filho, você logo depois você pega o seu filho no colo, você amamenta. Agora você imagina, você vai no hospital, você tem um filho e ao mesmo tempo você não tem. É muito difícil. Eu fiquei 3 dias internada no hospital sem poder ver meu filho. Eu vi ele lá numa caixinha, dentro de uma caixinha, cheio de aparelhos, entubado, ele de olho fechado, cheio de fios e mais fios, aqueles barulhos, aquela coisa, e você não poder. E eu tive que sair do hospital, ir embora do hospital sem meu filho. Eu tive que ir pra minha casa sem o meu filho. Eu tive que dormir no quartinho do meu filho pronto, sem o meu filho. Eu dormia todo dia pensando no que estava acontecendo com meu filho naquele hospital. E eu queria estar lá, eu queria ligar, eu queria ver, eu queria estar cuidando e eu não podia. Só que ninguém entendia isso. E eu acho que foi aí que a mãe se acaba. E eu não vou culpar o meu filho, eu tive isso, eu fiquei mal por conta do meu filho. A culpa não foi dele, não foi minha. De quem é a culpa? Acontece. E assim, foi muito difícil. E eu sei o que as outras mães estavam passando, eu troquei experiências. E nossa, gente, a quantidade de mãe com depressão pós-parto, com depressão, com crise de ansiedade, com tudo, é muito grande. Muita gente não sabe, mas é muito grande. Existem muitas campanhas para isso, mas eu acho que ninguém vai à frente com isso. Existem muitas mães doentes, não doentes, não vamos falar que isso é uma doença, mas existem muitas mães precisando de cuidado e ninguém tá ali para cuidar. Eu sei, eu passei pouco por isso, mas passei. E eu sei como é que é. E é por isso
que eu tô aqui. Aí quando as pessoas me perguntam, Raquel, você tá maluca? Tá gravando vídeo? Não. Eu não tô aqui pra ser uma youtuber famosa, eu não tô aqui pra ser rica. Eu tô aqui pra ser reconhecida. Eu quero passar pra outras mães o que eu aprendi. Eu tô aqui agora falando com vocês é porque eu sou quem eu era. Eu voltei a ser uma outra pessoa, eu me descobri. E eu fiz isso tudo sozinha. Eu não precisei de ninguém. Ninguém tava ali do meu lado me ajudando, falando, olha, vamos lá, vamos vencer, você vai melhorar. Eu vou na rua sozinha. Eu saio com os meus filhos. Eu pego um ônibus. E eu faço o que eu quero agora. Se eu quiser sair agora, eu pego e saio. Vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu me maqueio, eu acordo de manhã, eu boto uma maquiagem, eu acordo cedo. A minha rotina é acordar cedo, fazer comida pros meus filhos, arrumar a casa. Eu faço tudo. Eu estudo. Então a minha vida mudou. Eu voltei, eu entrei nesse mundo que todo mundo vive. E eu quero fazer esses vídeos, eu quero falar sobre a maternidade real, eu quero falar sobre a rotina, eu quero falar como é que é. Que é pra quando uma mãe estiver grávida e ela ter um filho, ela não tá despreparada pra saber a verdadeira maternidade. Porque eu estive despreparada e acredito que muita mãe esteve despreparada. Porque ninguém contou pra ela. Então eu quero estar aqui pra poder contar pra vocês a verdadeira maternidade. Gente, eu falo muito. Eu quero estar aqui pra isso. Pra dizer pra vocês que é só ter força de vontade. Claro, muitas coisas não dão, precisam de ajuda, mas, gente, o primeiro passo é a gente buscar dentro da gente, a gente ter força. Porque ninguém vai ajudar. Então, se ninguém vai ajudar, você tem que se ajudar. Faça por você. Faça por você, gente. Faça por você. E isso vai ser maravilhoso na sua vida. E quando você vê que tá tudo melhorando, vai ser maravilhoso. Eu sou uma outra pessoa. E agora eu tô muito feliz. Eu tô numa fase maravilhosa. Numa fase que eu tô fazendo o que eu quero. Eu tô gravando do jeito que eu quero. Eu tô passando tudo pra vocês do jeito que eu quero. Eu quero falar. Eu quero contar a minha experiência. Eu quero dizer. Eu quero falar, gente. Isso tá sendo muito bom pra mim. Eu tô muito feliz de estar passando pra outras pessoas isso. Mesmo que muitas pessoas não estejam vendo, mas eu quero passar isso. Eu quero passar a verdadeira maternidade, gente. A maternidade real. É isso. Obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, gente, porque toda terça-feira vai ter vídeo novo, tá? De vários assuntos, eu falo muita coisa. E se inscreve no canal, clica em gostei, comenta, tá?